Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero nos trazer uma palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Meus queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, glória a Deus, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som vermelho impetuoso e encheu a casa, e todos que estavam sentados, todos foram cheios do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, ali no dia do Pentecostes, glória a Deus, a descida do Espírito Santo, glória a Deus, quando o povo estava ali, glória a Deus, aleluia, no alto, em Jerusalém ali, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, porque no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia do Pentecostes, ele estava todo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som vermelho impetuoso e encheu a casa, e todos que estavam sentados, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? É buscando ao Senhor, aleluia, pela madrugada, glória a Deus, porque ali quando Salomão acabou de orar, Deus fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o povo estava reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som vermelho impetuoso e encheu a casa, e todos que estavam sentados, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, porque no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias de Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonho. Nós devemos sonhar com Deus, aleluia, aleluia. Qual foi o dia que você sonhou com o Senhor Jesus? Aleluia, revelação divina, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, aleluia, o Espírito, quando nós estamos fracos, Ele nos levantamos, aleluia, nesta noite, minhas irmãs, você está no lugar da bênção, é aqui que você busca, você encontra, glória a Deus, em nome de Jesus, porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, aleluia. O crente tem que ter mansidão, glória a Deus. O crente tem que ter amor, o amor ele vence o ódio, o amor ele vence todas as coisas, é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, glória a Deus, porque no livro, aleluia, de Timóteo, capítulo 4, glória a Deus, o Espírito apressado diz que no último tempo alguns apontarão da fé, dando ouvido o espírito enganador e doutrina de demônio. Meus irmãos, orais e vigiais, para que não caia em tentação, porque a nossa carne é forte, mas a nossa carne, irmão, tem que ser fraca, e o espírito tem que estar forte, aleluia, porque se a carne estiver forte, ela vai vencer o espírito, mas se o espírito estiver forte, ele vai vencer a carne. Então, em primeiro lugar, tem que estar fortalecido o espírito, porque a nossa carne é o leão, aleluia, o espírito é uma pomba, glória a Deus. Se o leão comer a pomba, o homem morre espiritualmente, não vai ter força mais de orar, não vai ter força mais de evangelizar, não tem mais força de servir a Deus, aleluia, tudo para ele está tudo bem, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas nesta noite, eu dou graças a Deus, aleluia, glória a Deus, vocês que estão aqui nesta noite, aleluia, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, glória a Deus. No dia que Jesus vier buscar o teu povo, vai
pegar muito despercebido, aleluia, glória a Deus, buscando a riqueza, aleluia, buscando a fama, aleluia. Mas nesta noite nós estamos aqui para buscar o reino de Deus e a sua justiça nesta noite, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas, e disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz, aleluia. Tudo que Deus faz é perfeito, aleluia. Deus criou o mar, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o homem, Deus criou as estrelas. Tudo que Deus fez é perfeito. Louvado seja Deus, aleluia. Tudo que Deus fez é perfeito. Aquele povo estava reunido no cenáculo ali orando, aleluia, glória a Deus, buscando ao Senhor. Diz a Bíblia que de repente veio um vento impetuoso e encheu a casa. Quando Paulo e Silas estavam também orando na prisão, aleluia, os seus pés estavam acorrentados, as suas mãos estavam acorrentadas, mas diz a Bíblia que Paulo orava e Silas cantava, e de repente veio o céu soberano, veio o som e abalou, veio um abalamento no alicerce do cárcere ali, glória a Deus. Ali foi abalado ali, quando Paulo estava orando, a Bíblia diz, aleluia, que foi de repente que as portas se abriram e os presos saíram, porque na hora que Paulo estava orando, Deus ouviu a oração de Paulo, aleluia. Quando você ora, Deus te responde. E quando Paulo estava orando, aleluia, veio um grande terremoto que abalou o alicerce do cárcere. E as portas foram acanhadas, as portas foram abertas, aleluia, e os presos saíram todos, aleluia, glória a Deus. Mas Paulo não deixou ninguém embora, ficaram tudo ali, glória a Deus. E quando o carcereiro se levantou, abriu os olhos, aleluia, viu as portas abertas, nenhum preso estava ali, glória a Deus. E quando ele arranca a espada para se matar, Paulo aparece: não faça mal, todos nós estamos aqui, aleluia, todos nós estamos aqui, glória a Deus. E o carcereiro falou: para que eu possa ser salvo, aleluia. Paulo disse: crê, aleluia, Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Se você crê, glória a Deus, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Meus queridos irmãos, aleluia, quando Deus, aleluia, quando Deus ordena, aleluia, aleluia, Deus ordena um corvo que levasse carne para Elias, aleluia, e o corvo lhe obedeceu. Deus ordena, aleluia, que quando o balão estava em cima de uma jumenta ali, glória a Jesus, e o anjo não deixou, aleluia, ele passar, glória a Deus, e ele bater na jumenta. Foi chegar uma hora que a jumenta começou a falar, aleluia, glória a Deus. Quando Deus ordena, irmãos, tem o urubu, tem o corvo, leva carne para Elias. Quando Deus ordena, aleluia, ele faz o mar se abrir. Quando Deus ordena, aleluia, ele faz o sol parar. Quando Deus ordena, porque ali quando Josué orou, aleluia, ali o sol parou, glória a Deus. Então Deus ordena, aleluia, e nesta noite Deus quer que você faça, glória a Jesus. Deus quer que você pregue, Deus quer que você semeie a semente, Deus quer que você anuncie a palavra de Deus, aleluia, nesta noite. Meus queridos irmãos, quando Deus fala para Moisés, em Êxodo capítulo 14, verso 15, por que clama a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche, aleluia. Deus estava mandando o povo marchar no deserto, aleluia. Deus falava com Moisés, e Moisés obedeceu a voz de Deus, aleluia. E quando Moisés vai lá para Faraó e diz: olha, Faraó, aleluia, Deus falou no nome de Deus, eu sou o que sou, aleluia. E quando ele disse que é para, aleluia, Faraó escutar o povo, Faraó não deixou o povo sair de lá, aleluia. Eu não posso deixar, aleluia, tem que ficar comigo, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus manda, aleluia, glória a Deus, um sinal para Faraó, aleluia. Primeiramente, Deus manda sangue na água, no mar, no tanque, na pia, tudo era sangue. E quando o Faraó viu aquilo ali, Faraó endureceu o coração. E Deus endureceu o coração de Faraó, aleluia, para mandar os seus sinais que Deus é Deus, Baal é Baal, aleluia. A Bíblia diz que quando ele disse: olha, não vou deixar o povo sair daqui, glória a Deus, Deus manda a rã,
aleluia, glória a Deus, era sapo em cima de cama, aleluia, asas, rã, em cima das pias, rã, aleluia, tudo era rã, abria a porta, encheu a casa de Faraó de rã, aleluia, agora ele vai ver o que é bom, aleluia, e a rã corria atrás das mulheres, e a mãe com medo de em cima da mesa, aleluia, mas a Bíblia diz, irmão, que aí é os sinais que Deus está provando o povo, aleluia, o povo está tudo quietinho, ele não viu nada, ele vai ver coisas terríveis na face da terra, e o povo correu para a igreja, aleluia, glória a Deus, porque nunca viu ainda um sinal como esse, ainda vai aparecer na terra, aleluia, Deus manda, aleluia, a praga do piolho, aleluia, piolho no gado, aleluia, piolho na cabeça do povo, aleluia, glória a Deus, cheio de piolho, aleluia, glória a Jesus, então Deus, que é Deus, irmãos, aleluia, e quando Deus disse, vai Moisés, e Faraó não deixou o povo, aleluia, Deus mandou, aleluia, 7 sinais para Faraó, foi até Faraó amolecer o coração, e Faraó agora começa, glória a Deus, amolecer o coração, e se Faraó não mandar, o povo não soltar o povo, eu vou matar o povo do Egito, eu vou matar de um, aleluia, vai ver o povo morrendo, aleluia, até o próprio filho dele morrendo, então quando ele vê o povo morrendo, ele vai deixar o povo sair do Egito, aí quando ele viu, glória a Deus, o povo morrendo ali, a praga que teve ali no, glória a Deus, aí Faraó soltou o povo, e o povo começou a andar no deserto, mas Faraó, glória a Deus, saiu de lá, agora vai caminhar no deserto, aleluia, no caminho de Canaã, aleluia, celestial, para herdar Canaã, glória a Deus, até que manda leite e mel. Mais uma coisa, o povo estava murmurando tanto que ele não chegava. Por que o povo não chegou lá? Porque ele estava murmurando. Deus fez ele fazer um círculo assim, só rodeando assim, ó, só rodeando, e não saía do canto, aleluia. Mas Deus disse: olha Moisés, diga ao meu povo que marche, glória a Deus, não murmure, marche, não olhe para trás, olhe para frente. E o povo lá para trás, com medo do povo de Faraó, o exército de Faraó vinha atrás, irmão, montado de cavaleiro, montado de carruagem, aleluia, e o povo ali murmurando. Mas quando chegaram no Mar Vermelho, aí que murmuraram, aleluia. Moisés, você tirou a gente lá, glória a Deus, e lá no deserto, você tirou a gente de lá, da casa de Faraó, agora traz aqui para frente do Mar Vermelho, para morrer aqui, Moisés, aleluia. Então Deus disse: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Uma vara, Senhor. Então Moisés, toca nas águas, Moisés. E Moisés tocou nas águas, aleluia. Quando ele tocou o cajado na água, a água se abriu e o povo atravessaram em terra seca. Oh, aleluia. Deus abre rios em lugares altos, e fogo no meio dos vales se tornaria um deserto, porque onde Deus abre, homem não fecha, aleluia. E quando Moisés tocou o cajado na água, a água se abriu e o povo começou a marchar no deserto. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E o que você tem na tua mão nesta noite? O que você tem na sua mão nesta noite para apresentar o nosso Deus nesta noite? Aleluia, aleluia. É louvor, é oração. Qual é o seu pedido nesta noite? Aleluia. E quando Moisés, aleluia, está no meio do mar, glória a Deus, Moisés diz: olha, vocês vão pegar essas pedras aqui, 12 pedras no meio do mar, e levar para o outro lado, levar para suas casas. Porque no dia que seus filhos perguntar: pai, de onde veio essa pedra? Meu filho, essa pedra é um milagre, está no meio do rio, aleluia, no meio do rio nós catamos essas pedras. Então, irmãos, foi 12 pedras, as 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, aquele povo de Israel que andava marchando, glória a Deus, a Bíblia diz que o povo atravessaram para o outro lado. Miriam começou a cantar do outro lado, começou a dançar no espírito do outro lado. A Bíblia diz que agora Moisés disse: Deus vai para Moisés, toca nas águas de novo, Moisés. E o povo de Faraó está no meio do mar, aleluia, com seus cavaleiros, com as suas carruagens, no meio do mar. E quando Moisés toca nas águas, a água se fecha e o povo morre afogado. Aleluia, glória a Deus. Ai daqueles que perseguiam o povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Porque antes que houvesse que eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então Deus está no controle. Quando Deus está no controle, irmão, ninguém pode impedir, aleluia, ninguém pode tocar, aleluia. Quando Deus está no controle, irmão, aleluia, glória a Deus, Ele faz milagre acontecer naquele lugar. Porque quando Josué colocava a planta do seu pé na beira do mar, o mar se abria. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, eu quero dizer nesta noite, você não está sozinha. O Espírito do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, guarda e o livra, glória a Deus. Porque segundo as Coríntios, glória a Deus,
aleluia. Você tem um selo, você tem a marca do selo, aleluia. Você tem o penhor na sua vida, a marca do selo, aleluia. Glória a Deus, e o penhor, glória a Jesus. O selo é a marca do sangue do Cordeiro, aleluia. E o selo, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o selo é o Espírito Santo no nosso coração nesta noite. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, glória a Deus. Ninguém mais tem alegria para vir para a casa do Senhor. Tudo está desanimado, não tem mais força, não tem mais ânimo. Aleluia, perdeu o ânimo, perdeu a coragem. Aleluia, glória a Deus. Mas um dia, glória a Jesus, ele vai se arrepender. Um dia ele vai buscar o Senhor. Já é tarde demais, glória a Deus. Tem que buscar enquanto se pode achar. Aleluia, tem que invocar enquanto está perto. O Senhor está perto de você. O Senhor está bem pertinho de você. Mas vai chegar um dia e o Senhor se afastar de você. Aleluia, e você começar a buscar e não vai encontrar mais. Por quê? O Senhor Jesus, aleluia, levou a sua igreja, aleluia, e você ficou na terra sozinho, aleluia, glória a Deus. Então, quando há tempo, busque ao Senhor. Quando há tempo, busque ao Senhor, enquanto se pode achar, invoca o teu nome, enquanto está perto, aleluia, Ele está perto, glória a Deus. Buscar-me-ei, me acharei, se buscar de todo o coração. Não é só buscar de boca, de língua, é buscar de coração, de lá de dentro, buscar de dentro, aleluia, glória a Deus. Tem muitos que estão brincando, irmãos, aleluia. Você tem que buscar na sua casa, glória a Deus, buscar no seu trabalho, glória a Jesus, na rua, glória a Jesus. O crente está ligado, glória a Deus, tem que estar ligado no céu, aleluia, porque tem muitos crentes que estão desligados da terra. Se estiver ligado da terra, no céu não sobe, aleluia. Tem que estar ligado, irmão, todo momento, porque no dia que Jesus raiar nas nuvens, aleluia, se você estiver ligado, eu tenho certeza que você vai ser subido, glória a Deus, naquele momento, naquela hora, você vai ser arrebatado, louvado seja Deus, aleluia. Você vai estar mais duas pessoas, aleluia. Deus vai te tirar do meio e eles vão ficar, glória a Deus. Eu tenho certeza, minha irmã, tenha certeza, comece a buscar ao Senhor. Não deixe, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para trás, olhe para Jesus, que Ele é o autor. Olhe para Jesus, aleluia.